Muito bem, nós iniciamos mais um vídeo da semana, sempre uma peça que dura entre 10 e 12 minutos, entrevistando um sindicalista, um consultor sindical, abordando um fato, uma campanha, enfim, alguma coisa ligada ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar com Antônio Augusto de Queiroz, que é diretor do DIAP, o famoso e conhecido e respeitado Toninho do DIAP. Toninho, por sua atividade, acompanha muito de dentro o que acontece no Congresso Nacional. E é seguramente um analista, talvez um dos mais seguros para fazer análises e contar das tendências dentro do Congresso Nacional. Toninho, nós estamos numa época ruim para os trabalhadores. Ruim por causa da conjuntura, de muito desemprego, ruim em razão do arroz salarial, que o desemprego provoca, precarização do trabalho e os ataques que o governo vem desfechando contra os trabalhadores. Basicamente três: reforma da Previdência, reforma trabalhista e o PL da terceirização. Eu pergunto, nessa conjuntura difícil, há alguma luz no fim do túnel? Olha, Franzinho, o que a gente pode chamar a atenção do ponto de vista das perspectivas é que houve, em função dessa investida em bases neoliberais sobre os direitos dos trabalhadores, um despertar dos democratas de um modo geral, dos assalariados de um modo geral, e que isso também vai se estender brevemente ao próprio setor empresarial, porque quem tiver inteligência corporativa não vai fazer uso dessa legislação precarizante, porque vai perder quadros de muito boa qualidade para os seus concorrentes. O Brasil hoje se encontra na recessão em que se encontra, com esse nível de desemprego, porque há um oportunismo do mercado no sentido de exigir de um governo frágil, ilegítimo e sem apoio popular reformas que em outras circunstâncias não seriam possíveis ser feitas e por isso estão represando os investimentos. Passadas essas reformas, vão ser gerados empregos e o país vai crescer em grande velocidade. Estima-se que em 2019 cresce uma taxa de 5% ao ano. Então, o que está havendo é esse oportunismo de segurar os investimentos, consta que tem algo como 500 bilhões represados, para que se faça essas reformas e depois o dinheiro vem e vai dizer que foi graças a essas reformas liberais que o país voltou a crescer e voltou a gerar emprego e distribuir renda, quando, na verdade, isto aconteceu em momentos anteriores sem ter havido essa modificação. Então, é um oportunismo, é uma chantagem, é uma pressão que o mercado está fazendo e que a população vai fazer muito bem em ir para as ruas ou se recolher e não comparecer ao trabalho na greve geral do dia 28, para dar uma demonstração cabal de rejeição a essa postura, que é uma postura, como disse, oportunista, né, e que tem como objetivo, em essência, transferir renda dos mais pobres para os mais ricos, ou seja, tirar de quem depende do salário, que tem natureza alimentar, para dar para aqueles que vivem de renda. Ô Toninho, entre a massa trabalhadora, apesar, digamos, da cortina de fumaça dos grandes veículos de comunicação, a ficha já caiu. Os trabalhadores já entenderam que a reforma da Previdência é altamente lesiva, que a terceirização vai precarizar demais as condições de trabalho, desorganizar também o ambiente de trabalho e que o projeto da reforma sindical também visa desarmar os sindicatos, enfraquecer a sua representação. Então, acredito que na massa trabalhadora isso já está amadurecendo. Agora, o setor produtivo também é vítima desse projeto neoliberal. E como é que você acha que os empresários estão nesse momento? Já começaram a entender e, havendo entendimento de que serão prejudicados o setor produtivo, haverá alguma reação? Que forma se dará essa reação? Pois é, o problema é que o ambiente político ficou muito contaminado em função do processo de impeachment. Então, o debate estava interditado entre os próprios trabalhadores e começa a se desinterditar agora, quando fica claro que a presidente foi retirada para que o Temer assumisse e implementasse essa agenda que o mundo inteiro está revendo, quem implementou. O Brasil está na contramão da história nesse momento. Está resgatando a agenda do consenso de Washington, aquela agenda neoliberal, que na década de 80 foi implementada em vários países e que muitos deles estão revendo, inclusive o próprio Chile está revendo o pilar público agora da Previdência, a educação pública, etc.
Mas o setor empresarial, como foi muito contaminado por esse processo também, está demorando mais um pouco a perceber, a cair a ficha, e tem sido prejudicado nesse processo, na expectativa de que essas mudanças que o governo promove vá melhorar fortemente o ambiente de negócio. É verdade que pode melhorar, mas melhora para ele e melhora para o seu concorrente que virá do exterior e que antes não tinha acesso à economia nacional e que, portanto, vai, com muito mais facilidade, ocupar esse espaço que poderia ser ocupado pela indústria nacional, pelo empresariado nacional. Então, o setor produtivo tem que urgentemente acordar, como os trabalhadores começaram a acordar, para o quanto é perverso para o desenvolvimento nacional, né, esse tipo de agenda que escancara a economia nacional. Ontem, recentemente, eu estava num evento de engenheiros e foi mencionado lá o fato de que a simples mudança que houve no conteúdo local significou a perda de 5 mil empregos de engenheiros extremamente qualificados. Isso é uma tragédia para um país que quer ter independência, ter uma economia forte e se desenvolver. Então, o setor empresarial precisa urgentemente superar esse aspecto da disputa política e perceber o quanto será prejudicado com essa agenda de reforma no formato que está apresentado. Não se nega a necessidade de reforma, a necessidade de ajuste, mas ela tem que ter o mínimo de razoabilidade. Ela não pode simplesmente ter o objetivo de propiciar os maiores lucros possíveis ao sistema financeiro em detrimento do capital nacional. Toninho, nós temos os agentes econômicos, né, os trabalhadores, os empresários, ou seja, os que trabalham e os que trabalham para os que produzem. Mas também tem, digamos, as lideranças políticas, os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores e o governo federal em si, né? Olhando o governo federal, hoje, como ele está um retrato congelado, é um governo de homens brancos, velhos, elitistas e corruptos, quase todos ali sem exceção. Você olha para dentro do Congresso Nacional, o retrato que brota dali também não é dos mais animadores. Eu te pergunto, como é possível promover eu não diria nem uma renovação, mas uma requalificação desse ambiente político? Como é possível melhorar a qualidade dos que nos representam em Brasília? Você acha que em 2018 nós teremos essa chance ou a despolitização que foi manipulada não propiciará isso? Olha, eu acho que temos a chance sim, porque houve um despertar da classe trabalhadora, dos assalariados de um modo geral, para a necessidade de se qualificar politicamente e fazer a disputa com esses setores que estão a serviço do capital, né? E isso vai fazer com que os trabalhadores possam esclarecer aos seus colegas de trabalho, as pessoas que dependem de prestações do Estado, para a importância de escolher bem os seus representantes. É importante ter presente que nas 3 últimas eleições, 2006, 2010 e 2014, havia financiamento empresarial de campanha. Portanto, o parlamentar não tinha que argumentar e se expor para ganhar voto. Ele contratava o cabo eleitoral e até, eventualmente, comprava votos. E o eleitor podia votar irrefletidamente porque não estava na pauta nenhuma ameaça concreta a seus direitos. Agora, em 2018, não apenas a ameaça a direito, como direitos já terão sido suprimidos, como de fato já ocorreu no caso da reforma trabalhista, que pode ocorrer na previdenciária e em outras reformas em curso. De modo que esse eleitor não será ingênuo e irresponsável o suficiente para eleger ou reconduzir alguém que retirou direito seu. Então, se o parlamentar tiver inteligência, ele vai, antes de votar a favor dessas reformas, no formato apresentado, refletir e trabalhar numa perspectiva de retirar os seus efeitos mais perversos, de modo a dar o mínimo de razoabilidade a essas reformas e, portanto, contribuir para a melhoria do país e não fazer o que o governo deseja, que é uma reforma que transfere renda dos mais pobres para os mais ricos e que, ao cabo, no final, vai resultar na mudança, no fim da paz social no Brasil, que é a retirada desse colchão que amortiza, esse colchão social que amortiza eventuais resistências ou revoltas da população. Imagine se você tira a assistência social, como o governo está propondo na reforma da Previdência, retira um salário mínimo como benefício mínimo, isso vai levar ao esvaziamento das pequenas cidades do interior
e, portanto, o inchaço dos grandes centros e sem o Estado ter condições de dar condições dignas a essa população. Então, a paz social realmente ficará comprometida. Então, espero que haja essa consciência dos trabalhadores e os parlamentares também percebam isso a tempo antes de votar essas reformas que destroem e não constroem absolutamente nada. E você acha que deputados e senadores já começaram a perceber que a base social está inquieta, descontente e pode se revoltar? Olha, essa pesquisa do Estadão em relação à reforma da Previdência, em que 200 e poucos parlamentares já se manifestaram contrariamente, parece ser um indicador disso. Um segundo indicador é que os parlamentares, alguns deles, querem se utilizar de uma boa ideia para usá-la casuisticamente, que é o caso da lista fechada, para não se expor individualmente, né, o eleitor não ter que votar no nome, votar numa lista, né, e ele, portanto, não ser julgado individualmente. Então, começa a se notar que já perceberam essa possibilidade. O que a gente tem que fazer é intensificar isso. Não é por outra razão que esses parlamentares que já perceberam querem retirar o imposto sindical. Por quê? Porque ele é o recurso que dará aos sindicatos a condição de ampliar essa consciência política e, portanto, fazer com que o eleitor vote conscientemente e afaste aqueles que legislaram contra o seu interesse. Perfeito. Eu agradeço muito o Toninho, Antônio Augusto de Queiroz, Toninho do JAP, que falou com a gente no vídeo da semana. Obrigado, até o próximo.